E galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, na verdade amanhã, eu vou fazer a segunda fase da prova da Unicamp. Vocês podem ver que eu estou em um lugar um pouco diferente. Eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Porque para quem viu o vídeo da primeira fase da Unicamp, que eu vou deixar aí nos vizinhos, eu tô fazendo ela aqui em São Paulo. Não sei porque eu sou da Baixada Santista, mas eu tive que vir aqui para São Paulo para fazer a primeira fase e consequentemente a segunda fase. Vai ser a primeira prova que eu faço de segunda fase, então vai ser a primeira prova dissertativa que eu faço. Vamos ver como é que vai ser. Amanhã, segunda-feira, são as humanidades e redação, que a redação da Unicamp ela tem uma fama de ser uma redação diferente, que cobra vários gêneros textuais. Vamos ver como é que vai ser. E na terça-feira, né, depois de amanhã, vai ser as humanas, as exatas e as biológicas. Os meus cursos na Unicamp são, em primeira opção, engenharia mecânica e em segunda opção, engenharia física. Então vamos ver aí como é que vai ser. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like aí pra me ajudar e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E se você quer ajudar aqui o canal, você pode comprar qualquer coisa ou livros que eu recomendo pra vocês aí na descrição, pelos links que estão aí, que você ajuda o canal. Lá na Amazon, comprando por esses links, você ajuda o canal. Então vamos ver aí como é que vai ser a prova da Unicamp, segunda fase. Então galera, hoje é o dia da prova, primeiro dia aí da Unicamp. Estou aqui na faculdade. Tem gente pra caramba, eu pensei que ia ter um pouco menos de gente, né, por ser segunda fase, mas tá bem cheio. Então vamos ver aí como é que vai ser. Eu vou admitir aqui pra vocês que eu tô um pouco nervoso, porque é a minha primeira prova dissertativa, mas vamos ver aí também por causa dessa redação da Unicamp que é diferente. Mas vamos ver aí como é que vai ser, vou falar tudo pra vocês. Na primeira fase da Unicamp, eu não levei um relógio, e na Unicamp você tem que marcar o seu tempo no relógio, sabe? Não tem aquele negócio do Enem, que o pessoal vai riscando na lousa o horário. Então dessa vez eu trouxe um relógio, você tem que deixar debaixo da mesa, mas eu trouxe o relógio para eu conseguir, né, olhar que horas são e tal. Então agora são 12h30, daqui uns 10 minutinhos eu vou entrar. E é isso, vamos ver como é que vai ser a prova da Unicamp, segunda fase. Tô um pouco nervoso. Quem tá assistindo aí os vídeos do canal percebeu que foi aqui que eu fiz a prova do ITA. Então se você quer conferir aí como é que foi a prova do ITA, eu vou deixar no izinho para você conferir. Então galerinha, eu vou entrar lá. Agora são 12h40. Me desejo boa sorte, Lemon. Boa sorte, Nicolas. Você não tem mão, né? Não. Galerinha, acabou a prova. Eu tô indo lá pro hotel que eu tô com meu irmão. Quando eu chegar lá eu falo com vocês. Ele não quis ir me buscar, então eu tô tendo que ir andando. Galera, cheguei aqui no hotel que eu estou aqui com meu irmão. E vamos falar um pouquinho como é que foi o primeiro dia da prova. Eu achei um pouco estranho, porque eu pensava, né, eu falei aqui no vídeo que ia ser as humanas, tals, hoje, só que na verdade eu falei errado, porque eu já tinha visto na internet que o primeiro dia era português, literatura, interpretação de texto, e no segundo dia era mais voltado para as matérias que acompanham o seu curso, né? Que o meu tá engenharias, então seriam mais as exatas. Então tá, o primeiro dia, assim, eu achei interessante, eu achei mais legal fazer prova escrita do que a prova objetiva, porque na escrita a gente consegue lembrar, por exemplo, você não sabe responder uma questão, você vai para as outras, que são só 10 questões da prova, você vai para outra e depois quando você volta na questão você sabe do que ela se trata, porque não são 90 questões para você ter que lembrar. Então achei isso um ponto bem legal, só que eu pensei que o tempo ia ficar muito tranquilo, sabe? Porque são 5 horas uma redação e 10 questões. Eu falei, o tempo tá de boa, até fui no banheiro 2 vezes, comi, fiz várias coisas que normalmente eu não faço, mas assim, pra mim o tempo não ficou tão de boa. Eu primeiro comecei pela redação, né, eram 2 temas, sempre a Unicamp é assim, né, são 2 propostas de redação, você escolhe uma das 2, eu não lembro exatamente o que era a que eu não escolhi, mas era basicamente um discurso político que você tinha que fazer
você sendo ex-aluno de uma escola e eu acho que candidato a prefeito, alguma coisa assim, sobre o que outro prefeito não fez na escola que ele prometeu, alguma coisa assim, você tinha que fazer um discurso político. Então essa era a primeira proposta de redação. E a segunda proposta era um diário, né, para você escrever no seu diário, a introdução do seu diário, sobre a pandemia, né, sobre como as coisas iam acontecer na pandemia. Você era um trabalhador que tá zoado por causa da pandemia, por causa de ter que trabalhar na pandemia e tal, então tinha que escrever sobre isso. Eu escolhi o segundo tema porque eu achei que era mais simples de fazer, eu achei que ficou bom, só que eu não sei, lá explicava como é que funciona pra você fazer o diário e tal, dava todas as etapas que você tinha que fazer, tudo que você tinha que cumprir, mas eu não sei quanto é que vai ficar, se a redação ficou boa ou não, porque, né, eu nunca tinha escrito um diário antes. Então vamos ver como é que vai ser. Das 10 questões lá que tinham dissertativas, uma coisa que eu achei muito estranha que eu não falei, só antes de eu falar disso, que tinha uma questão que era de inglês, só que era meio que de química, assim, eu achei meio estranho, porque eu pensei que estaria amanhã. Eu não sei se, assim, ela era só pra ser interdisciplinar e a química não era o forte da questão, mas ele falou lá, explique com os seus conhecimentos de química. Eu achei um pouco estranho. Mas a prova foi interessante. Das 10 questões, 6 eu fiz... tipo assim, eu acredito que seja isso, né? Porque a maioria era interpretação. Então eu falei, acredito que seja isso. 4 eu deixei pro final e no final acabou não sobrando tempo, porque eu escrevi a redação maior do que era pra escrever, eu tive que ficar um tempo pensando como é que eu ia reduzir, e acabou que umas eu tive que escrever meio que qualquer coisa assim. Mas eu tentei ali me adequar pro que eu tava perguntando, tinha umas que eram dos livros também da Unicamp que eu não li nenhum. Mas vamos ver, amanhã vai ser exato, são 10 questões, eu tô feliz com isso, porque dá tempo de focar bastante nas questões que eu acho mais difícil e que eu não queira deixar de fazer. Então é isso, amanhã vamos ver como é que vai ser. E galera, hoje dia 9, segundo dia aí da prova, hoje são as exatas, então vamos ver como é que vai ser. Eu estou bem mais animado para hoje, porque é as matérias que eu mais gosto. Vamos ver aí, agora são 12h10, o relógio me ajudou muito ontem na prova, porque ficar olhando o tempo exatamente de coração é muito melhor para fazer a prova. Então vamos ver aí como é que vai ser. É isso, daqui a pouco eu entro lá. Então galerinha, eu vou entrar lá, agora são 12h34, é isso. O Léo não vai bater na minha mão, mas me deseja boa sorte, né? Boa sorte, Nicolás. Valeu. Galerinha, acabei de sair da prova, como vocês podem ver. Ainda tá cheio de gente. Já falo com vocês, mas eu tive que chutar um monte assim, porque o tempo ficou bem curto. Hoje foram 22 questões. Eu achei assim, matemática bem mais difícil do que eu pensava que ia ser. E física eu achei normal assim. Mas quando eu chegar em casa eu falo com vocês. Cheguei agora em casa, galerinha. Vim de moto com meu irmão, por isso eu estou nesse estado. E vou conversar aí com vocês um pouquinho sobre o que eu achei da Unicamp segunda fase. Vamos lá, na minha opinião, eu achei mais interessante fazer uma prova de segunda fase do que de primeira fase. Então achei mais legal fazer uma prova dissertativa do que uma prova objetiva, porque na prova dissertativa você consegue ter mais tempo para fazer cada questão. As questões foram muito melhores elaboradas, na minha opinião, principalmente em matemática. Na Unicamp, pelo que eu me lembro da primeira fase, assim, a maioria das questões não era uma coisa muito assim complicada de fazer. Hoje eu achei complicada a primeira lida que eu dei na prova de matemática, assim, de cara eu só resolvia um exercício. Eu não lembro quantos exercícios eram só de matemática, mas eram 22 no total da prova. Só resolvia um. Aí depois eu fui fazendo as outras coisas primeiro, até deixei exatos mais pro final, e isso normalmente eu não faço. E daí veio as resoluções na minha cabeça, foi até bem engraçado. E teve uma lá que eu achei bem difícil, assim. Ele dava um padrão de sequência do crescimento de um polígono, assim. Aí você tinha que calcular... Era o item B, né? Você tinha que calcular a área do triângulo formado pelos vértices desse polígono e a área do triângulo pelos quadradinhos lá. Quem fez a Unicamp sabe do que eu tô falando. Se tiver a mesma questão pra todo mundo, né? Quem fez da área de exato sabe. Essa questão, assim, de primeiro eu não entendi o que ele tava falando, mas eu consegui fazer o item A e o item B. E o item B eu achei bem difícil, que você tinha que meio que demonstrar a fórmula do negócio pra você conseguir dividir as duas áreas, né? Então eu achei bem interessante esse exercício, achei legal. Em matemática, então, achei que o nível estava mais alto.
comparado com as outras provas que eu fiz, não comparado com as outras segundas fases da Unicamp, porque eu nunca fiz segunda fase da Unicamp, nem de outro vestibular. Então, comparado com as provas de primeira fase que eu fiz, eu achei o nível bem mais elevado. Em física, eu achei a prova interessante, assim, não achei uma coisa muito mais difícil do que o convencional. Achei uma prova legal. De química, eu não tenho muito o que falar também. Não tive muito tempo para fazer a prova. Assim, tive o tempo igual de todo mundo, né? Mas pra mim, faltou o tempo, porque várias no final, assim, eu fui deixando as que eu menos sei pro final, tipo, química, algumas... Não era bem biologia, mas tinha umas que falava do sangue e tal, que era biologia, mas eu acho que era uma ou duas só da minha prova. Então, essas daí eu deixei mais pro final, aí no final eu meio que lia muito rápido a questão e escrevia, porque eu nem ia conseguir não fazer. Uma só questão que eu deixei em branco, porque não ia dar tempo de fazer, e eu não sabia como resolver e não tinha nem como chutar, porque ela era de matemática. E essa eu até, assim, era de matrizes. Eu não estudei muito matriz, né? Quem conhece aqui sabe que eu comecei a estudar no começo de 2020. Eu não estudei muito matriz, é um assunto que eu preciso reforçar mais. E, assim, pelo que eu vi lá, eu não ia conseguir fazer, então nem gastei o meu tempo. Teve um exercício lá que eu pensei que eu ia conseguir fazer, que eu fiquei mal cota gastando o meu tempo lá, que eu acabei não fazendo, eu acabei chutando. Eu acabei começando assim, mas não fazendo. Era exercício de função com... eu nem lembro, era função polinomial com umas coisas assim diferentes, falava um pouco de equação da reta e tal. Era assim, na minha opinião, era uma questão difícil e eu fiquei gastei um maior tempo nessa questão e não consegui fazer. Mas assim, a prova de matemática eu achei ela complicadinha e as outras disciplinas eu achei normal. Eu até achei um pouco estranho, galerinha, porque no primeiro dia eu já tinha visto um vídeo, eu sabia que no primeiro... Eu sabia, mas eu não falei isso aqui, que no primeiro dia era português, né, e a redação, basicamente isso. Português, literatura e redação, e no segundo dia era mais focado para as matérias que você vai prestar, né? Eu tô pensando em engenharia mecânica. Eu pensei que hoje seria praticamente só matemática, o que mais tinha era matemática, química e física, mas tinha também história, uma questão, acho que de história, uma questão de geografia, uma questão assim de meio que de português, tipo interpretação de texto, e uma questão de biologia. Foi basicamente isso. Eu gastei mais tempo em matemática porque provavelmente conte mais como meus cursos são de exatos, mas é isso, né? Então esse foi basicamente o vídeo. Vamos ver aí o que vai dar, se passarei na Unicamp. Obviamente trarei aqui pra vocês se passei ou não. Eu vou deixar aí na descrição, vou deixar no comentário fixado se eu passar ou não. Eu vou fixar o comentário aí, e provavelmente eu trarei um vídeo depois da segunda fase da FUVEST, talvez a segunda fase da Unesp. Eu vou trazer um vídeo aqui falando em quais eu passei na faculdade mesmo, na segunda fase ou não. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Se você quer ajudar aqui o canal, você pode comprar qualquer coisa pela Amazon e pelos links que estão na descrição, que são links da Amazon, para ajudar aqui o canal. Se você quer recomendações de livros, por exemplo, estou lendo esse livro aqui, você pode comprá-los. Você pode, na verdade, receber as recomendações aí, na descrição tem algumas, e você pode comprá-los pelos links, que vai ajudar aqui o canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um beijão e agora, né, que já foi a prova, boa sorte aí, tomara que você passe no que você está prestando, mas se não passar, fica tranquilo, que o próximo ano não, esse ano agora, 2021, tenho certeza que é o seu. Um beijão, tchau, tchau, e quem tá vendo essas físicas aqui atrás, foi da última live que eu fiz aqui no canal, então se inscreve pra não perder. Um beijão, fui!